uma família que transmite de pai para filho há 8 gerações o ofício da cutelaria, a fabricação de ferramentas com aço. 4 dessas gerações, inclusive, aconteceram aqui no Brasil. E eles acabaram transformando o ofício em arte. Em 1923, o senhor Arkipovich Zakharov, me perdoe o meu ucraniano, chegou aqui no Brasil. Ele aprendeu o ofício da cutelaria com seu avô. Produzia facas artesanais, produzia ferramentas de aço, mas foi na década de 70 que eles começaram com a Zakharov, já fazendo facas em uma escala maior e já com a logomarca desta cutelaria. E nasce então uma verdadeira lenda, um verdadeiro mito. Mas o interessante é que nesse caso, o mito e a realidade se encontram. O seu Zakharov, na minha opinião e na opinião de muitos, é o maior cuteleiro, o cuteleiro mais lendário que já existiu no Brasil. Eu conheci a Zakharov na revista Magnum. Coloca aí nos comentários quem já leu essa revista, quem conheceu essa revista na época, final da década de 80. Meu pai passou na banca, ele comprava dessas revistas, ele comprou a revista, entrou no carro, eu já fui pegando a revista para olhar e na capa tinha uma Mauser, uma parafusadeira lendária. E embaixo, assim, na capa estava escrito As Facas do Zakharov. E eu já fui logo, claro, na seção das facas, sempre gostei muito. E me deparei com uma foto que me marcaria para sempre. Tinha um toco, e nesse toco tinham várias facas enfincadas. 2 delas eu lembro muito bem. Tinha uma Bowie espelhada com a guarda em latão, um cabo em madeira, lindíssima. E tinha uma faca preta, do chassi em cruz, um cordão como cabo, e uma serra nas costas que só de olhar para ela você sabia que ela cortava. Diferente da minha faca Commander, que tinha uma serra que não servia para muita coisa e não tinha uma estrutura muito preparada para a sobrevivência. E na hora eu vidrei naquelas facas. Falei, pai, nós precisamos ter uma faca dessa, por favor, compra uma faca dessa. Meu pai foi me explicar, falou, não, essa não é uma faca para qualquer um. Você precisa ir lá, você não acha em loja, você vai precisar ir lá, encomendar. São facas caras, são facas que nunca perdem o fio, são facas inquebráveis, são facas que cortam outras facas. Nós não vamos precisar de um instrumento desse. Bom, eu me tornei adulto e comprei a minha primeira Zakharov. Eu sim acho que eu preciso de um instrumento desse. Foi a Viúva Negra, essa facona preta que estava lá na foto. Por muitos anos, a Viúva Negra foi a minha faca principal. Quando eu mudei aqui para o sítio, em 2021, eu comprei a Pantera Negra uma forma de simbolizar um ritual de passagem, uma forma de simbolizar essa transição que eu estava fazendo de uma vida urbana e industrializada para uma vida rural sobrevivencialista. A minha Viúva Negra, eu presenteei um grande amigo que me ajudou a construir minha casa aqui no sítio. Na verdade, ele construiu a casa, eu fui orelha seca, eu que ajudei ele. Eu estava muito grato, mas como eu tinha gastado toda a minha grana na construção da casa, eu não podia dar um presente para ele para expressar essa gratidão à altura. Aí eu pensei, eu vou dar o que eu tenho de melhor. Então, entre as facas Zakharov, eu escolhi dar para ele a Viúva Negra, porque se adequava melhor ao perfil dele. Ele é caçador de javali, então ele precisa de uma faca bruta daquela. A Viúva Negra tem 9 polegadas, essa aqui tem 7. Então, tamanho e pesos ideais para mim. O seu Zakharov dizia isso, uma faca tem vida, uma faca tem história.
Então, quando eu presenteei esse grande amigo com a Viúva Negra, foi com a Viúva Negra toda a história que eu tinha vivido com ela. E aqui eu estou começando a fazer uma história nova com esta faca aqui. Eu vou também fazer a comparação desta faca, a Viúva Negra da Zakharov, com a faca Leatherneck da Cold Steel. Nós estamos falando aqui de uma das melhores cutelarias do mundo, de uma das facas mais requisitadas do mundo. Vou tentar demonstrar para você, através de argumentos, porque eu acho que essa faca aqui é muito melhor que essa, inclusive em termos de custo. E vou tentar te demonstrar que essa faca aqui, ela simboliza um puma americano. Já essa aqui, parceiro, é um jaguar brasileiro, está no topo da cadeia alimentar e come pumas no café da manhã. Boas-vindas, meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado a uma filosofia de vida anti-apocalíptica. Vou começar falando da bainha dessa faca. Dá uma sacada na grossura desta sola, o acabamento dessa bainha. É impressionante mesmo. Ela vem com essa logomarca da Zakharov bem clássica aqui. A logomarca também vem aqui no botão de pressão da presilha. Você vê que a presilha tem um local aqui para você puxar, para você segurar. Então a faca é cheia de detalhes, muito bem costurada, muito bem colada. Aqui ela tem um buraco para você passar um fiel, para prender na perna. Ela tem essa parte aqui para você colocar no cinto, que é articulada por essa argola aqui de metal. Você pode perceber que é um couro muito grosso. Ele é dobrado aqui, depois colado, depois costurado. Não vai sair daqui. Você pode perceber que ela tem esse reforço aqui, em X, em cruz. Então a faca fica muito bem postada na bainha. Essas bainhas da Zakharov têm uma impermeabilização, um tratamento do couro bem diferenciado de todas as outras bainhas que eu já vi. Ela é impermeabilizada por dentro, é impermeabilizada por fora, então ela também tem uma resistência maior às intempéries, sobretudo à umidade, do que outras bainhas em couro. Ela tem essa presilha aqui com botão de pressão excelente, e ela é interessante porque ela é articulada, então você tira a faca e deixa a presilha solta e vai usando, né? Ela tem um bom encaixe aqui, o encaixe certinho, não é apertado não, é certinho. Mas essa presilha é interessante porque ela permite um saque rápido, com uma mão só, e você consegue colocar e tirar a faca e prender a presilha também só com uma mão, o que eu acho bastante interessante. E vamos falar da faca. E essa faca aqui eu já vou ter que começar de um jeito diferente dos outros vídeos sobre facas. Eu já vou começar falando pelo cabo. Esse cabo eu customizei, não é o cabo original da faca. Ela vem com uma corda de Kevlar trançada aqui. E é um cabo muito bom, um cabo que você pode trocar, um cabo que você pode substituir, um cabo bem rústico. Quer dizer, ele também é bastante resistente às intempéries, mas para mim o cabo em cordão ele tem alguns problemas. Eles vão passar a corda por aqui, vão trançar uma vez e vão voltar, e ela passa novamente por aqui, e o fiel vai ficar pendurado. Não tem opção de você tirar o fiel, você teria que cortar o fiel. Então se você corta o fiel da faca, aí também aqui fica apertado para você colocar um fiel. Eu quase não uso o cordão de fiel, mas em algumas situações ele é absolutamente necessário. Então eu gosto de ter essa opção. Além disso,
eu achei que a corda mexe um pouco e ela absorve umidade. E eu trabalho muito na água com minhas facas. Então eu resolvi fazer este cabo aqui em Durepox. Eu já havia feito isso antes, na minha primeira faca de sobrevivência, uma Commander 1 da Tramontina. Vocês não vão conseguir ver não, o Commander está bem apagado aqui. Essa foi minha primeira faca de sobrevivência. Eu não gostei daquele jogo que tem entre o cabo e a lâmina. Eu acabei um dia perdendo a minha paciência, jogando aquela quinquilharia fora, arranquei o cabo aqui atrás e coloquei um cabo em Durepox no chassi da lâmina. E essa faca ficou excelente. Eu ainda vou fazer um review só sobre esta faca aqui. E eu acabei aprendendo isso aqui. E eu acabei customizando o cabo para a pegada perfeita da minha mão. Então, fiz isso na minha primeira faca de sobrevivência e acabei fazendo isso na última também. Teve alguém que me disse que tem uma faca dessa e ficou curioso como que eu fiz esse cabo. Eu vou explicar aqui rapidamente, mas é muito simples. Eu peguei uma daquelas caixinhas de Durepox, então vem a bisnaguinha clara, a bisnaguinha escura, misturei, você tem que misturar bastante aquilo. Fiz uma massa de pastel, igual a massa de pastel. Coloquei a massa aqui com a mão e fui apertando e a massa foi colando, foi fechando e foi soldando. Você pode ver que o acabamento aqui, ele é totalmente diferente desse lado. Então, esse lado a massa veio por aqui e ela fechou por aqui. Aqui você consegue até ver as marcas da solda dela. Então depois que eu fechei a massa aqui, foi suficiente, eu não precisei tirar nada. Eu peguei essa faca, apoiei ela assim e deixei ela por em torno de 35, 40 minutos. Isso pode variar de acordo com o clima, estava chovendo aqui. Daí 35, 40 minutos a massa já estava bem firme. Ela já não estava mais mole como ela é inicialmente. Aí o que eu fiz? Eu comecei a apertar minha mão, eu comecei a pressionar. Já existia uma resistência, mas eu conseguia ainda moldar a faca na minha mão. Então eu fui organizando esses cantos aqui, organizando esse apoio do dedo. Você pode perceber que ela não é simétrica. Então aqui, como é do encaixe da mão, já é um negócio mais arredondado. Aqui já tem o encaixe dos meus dedos. Você pode perceber que o cabo não é nem um pouco simétrico. E claro, por quê? A mão não é simétrica. Então quando você tem um cabo simétrico, ele é um cabo genérico. Você faz um cabo desse aqui, você consegue imprimir na sua faca o perfeito encaixe da sua mão. Isso aqui é só a pessoa fazendo para ela, não tem como, nem o senhor Zakharov consegue fazer, porque não vai conseguir usar a sua mão, não é mesmo? Então eu tenho encaixe dos dedos aqui, desse lado aqui, eu tenho encaixe dos dedos por aqui, e eu fui moldando essa faca e fazendo esse encaixe. Depois que eu terminei isso, que eu demorei aí uns 5, 10 minutos, eu coloquei ela de novo apoiada, e daí mais uns 20 minutos, eu peguei essa faca, eu tinha uma pilha de lenha, e eu trabalhei com essa faca. Eu trabalhei cortando, eu trabalhei serrando, eu trabalhei batendo, eu trabalhei fincando, e esse trabalho, que durou aí mais ou menos outros 20 minutos, ele terminou de moldar o cabo da faca. E ele fica assim rústico, ele fica sem acabamento. Você pode lixar e você pode pintar esse cabo. Mas eu não quis fazer isso porque essa textura, ela é interessante para dar atrito na mão. Essa textura ficou muito boa, não é uma faca lisa, não é um cabo liso. Além dele ser todo trabalhado nos encaixes do dedo, ele não é um cabo liso. E aí depois, para fazer esse acabamento nessa cor aqui, eu tinha um tubo de nuguete velho
eu fui e pintei isso aqui de nuguete. A nuguete só pegou nos baixos relevos e conseguiu imprimir esse padrão aqui, que sei lá, parece uma pedra, um concreto, um camuflado de pedra, alguma coisa assim. Bom, eu particularmente achei o cabo bonito, mas o mais importante, mas ele é muito funcional. Vantagem, não entra água no tengue dessa faca. Isso aqui não mexe, isso aqui não estraga, você pode bater de martelo. Eu vou te falar, naquela faca Commander ali já tem, sei lá, 20 e tantos anos, não lembro direito quando eu fiz, e ele tá do mesmo jeito, inclusive da mesma cor, né, que essa aqui. Então é interessante. Eu acho esse tipo de empunhadura aqui bastante interessante. Agora vamos falar da faca. A Pantera Negra, ela tem 30 centímetros de comprimento. Ela tem 3,5 centímetros de largura. Ela vai ter daqui, dessa ponta da guarda até a ponta da faca, 17 centímetros. E da ponta da guarda até a ponta do pomo, ela vai ter outros 13 centímetros. É uma faca de 5 milímetros de espessura. Ela tem a ponta do tipo clipe, mas é uma ponta bem diferente. E aí vocês vão ver que nessa faca aqui tem muita coisa diferente. O seu Zakharov, ele desenvolveu formas bem diferentes de fazer as coisas. Então, por exemplo, esse desbaste aqui, que era para parecer um fio falso, não sei se vocês vão perceber, ele é meio arredondado. Então ele não vai até o final da ponta. Então a ponta acaba, eu chamo isso aqui de chifre de rinoceronte, porque a ponta acaba bastante resistente, você pode ver que sobra bastante aço, mas ela é bem aguda. Apontada como um lápis, só que ela é bem resistente, até porque essa barriga aqui é bastante larga. Então se você for ver aqui, ó, o triângulo que forma aqui nessa ponta, ela é bem resistente. Vocês vão ver que a tinta já está um pouco desgastada, porque eu já usei bastante. E essa parte aqui, ela serve como marreta, para você bater uma madeira, quando você quiser cortar alguma coisa na pancada, com maior pressão ou maior precisão, porque serve para as duas formas. Então alguém me perguntou também, nos comentários, se daria para fazer batone com essa faca, se daria para cortar na porrada. E aí você pode usar esta área aqui de marreta. Quando eu faço essa atividade, eu uso essa parte aqui. Ela tem também uma serra no dorso, uma serra do tipo dente de tubarão, que para mim é a mais eficiente. Pode ver aqui que ela está até um pouco suja, eu estava cortando algumas madeiras ali. Essa serra é muito afiada, não sei se vocês vão conseguir ver os detalhes aí, mas ela é muito apontada, ela é muito afiada. E alguém também me perguntou nos comentários quais são as utilidades da serra. Eu não vou usar essa serra hoje, senão esse vídeo vai ficar muito grande, porque eu ainda vou ainda compará-la com outra faca. Mas eu vou fazer um vídeo só usando isso aqui, só para te demonstrar. Mas já assim, para adiantar, essa serra corta muito bem madeira. Claro, é uma faca de 5 milímetros, ela não vai cortar igual aquela serrinha fininha sua. Mas ela serra muito bem madeira. Se você quiser fazer um corte preciso na madeira, com fio vai ser impossível. Então ela serra muito bem madeira. Mas ela também serra muito bem metal. Ela serra alumínio, ela serra cobre, inclusive ela serra ferro e serra aço. Porque eu já serrei com essa faca aqui. É claro, você não vai pegar um trilho de trem e tentar serrar com ela, né? Não é para isso. Mas ela serra também metal. Ela serve para raspar material, para você raspar uma madeira, por exemplo, para fazer uma isca para o fogo. Ela serve para raspar pederneira.
Então ela tem uma série de atividades. Eu vou fazer um vídeo e vou demonstrar todas essas atividades. A quina dela é viva. Também muitas pessoas me perguntam sobre a quina, se ela é viva, se ela é arredondada. E a quina é viva. Aqui é viva, aqui também é viva. Nessa parte aqui você consegue raspar uma pederneira. Você consegue fazer isso com a serra, mas o que acontece? A serra só se for numa emergência, porque vai sair muita faísca, faísca para todo lado, e vai desgastar muito sua pederneira. Eu acho que o acendimento aqui, ele é bem mais técnico, até porque forma esse ângulo de 90 graus e é tudo quina viva aqui. Então você vai colocar o redondinho da pederneira e descer e vai direcionar muito melhor a faísca. Então você pode perceber que é uma faca que o dorso dela inteirinha é multitarefas. Então ela tem uma área que você pode apoiar o dedo para você fazer algum corte. Uma área que você pode bater para usar como marreta. Ela tem essa serra que não é nada pequena, uma serra aí de pelo menos 3 polegadas, que corta muito e que é multitarefas e você ainda pode raspar uma pederneira. Em termos de, ainda falando de batone, para você bater essa faca, para cortar alguma coisa, se você quiser acertar o seu batone aqui, vai funcionar, mas não tão bem quanto uma superfície plana, obviamente, porque às vezes a madeira, se ela for muito mole, ela vai ficar enfincando nisso aqui, mas dá para usar. Ela tem um desbaste diferentão, como eu falei daquele desbaste lá da Arquip, que eu achei ele diferentão, que é um desbaste que passa do full flat para o hollow ground, para o côncavo. Essa faca aqui, ela ainda consegue ser ainda mais diferentona. Mas o seu Zakharov, inclusive, tem patente disso. Patente desse corte progressivo, desse desbaste escalonado. A cutelaria não informa exatamente como que ela faz isso aqui, mas pela experiência que eu tenho, pelo que eu posso interpretar da lâmina dessa faca, deixa eu te falar como é que eles vão fazer isso aqui. Eles vão pegar daqui e fazer aquele desbaste progressivo que começa full partial flat e ele vem aqui e termina hollow ground. Essa parte aqui da faca ela é mais côncava e por isso ela corta mais, ela entra bastante. E essa parte do fio aqui ela é mais resistente. Então o que eles fizeram, que eu acho que eles fizeram, o máximo que eu posso falar para vocês, eles assim como na Arquip, eles fizeram esse partial flat que vira hollow ground. E depois o partial flat e o hollow ground, ele deixa um ombro aqui. Então depois eles vieram e desbastaram esse ombro. Então essa faca, por incrível que pareça, e é isso mesmo, é uma faca full partial flat, ao mesmo tempo que ela é full flat, ela é partial flat e ela é hollow ground. Isso é o melhor que eu posso falar para vocês. Teve também um comentário no vídeo da Arquip, o cara falando que a Arquip ficava hollow bem nessa área de impacto aqui. E que para ele achava que era um problema. E eu também pensava assim. E o que me fez mudar de opinião foi o uso. Essa faca aguenta o que qualquer outra faca, de qualquer outro desbaste, qualquer outro aço, já aguentou, que eu já usei. Só que ela tem uma característica, ela corta muito mais. Este tipo de desbaste aqui corta muito. A hora que você bate essa faca, ela entra quase toda. Ela não tem ombro e ela tem um fio absurdamente primoroso e que eu nunca reafiei. Só passo chaira. Ela tem esse acabamento preto que é liso e é muito difícil de sair. Onde vocês estão vendo que saiu aqui são os pontos de maior desgaste mesmo.
Como você pode perceber, essa parte que justamente começa a ficar hollow ground foi a parte que eu mais dei porrada, foi a parte onde mais desgastou a tinta. Cortei cano de alumínio, cortei lata de tinta, cortei arame, cortei madeira dura tratada, angico, igual esse aqui que vocês estão vendo. E simplesmente a faca nunca fez um dente e ela mal perde o fio. Vocês podem ver aqui que essa parte está bem desgastada da tinta, que foi serrando madeira na beira do rio, cheio de areia. Já cavei buraco com essa faca. Então já é uma faca bem usada. Ela tem essa logo clássica da Zakharov aqui e tem essa mosca. Eu vi o Ricardo Vilar falando uma vez que ele usa para você conseguir apoiar a sua mão, para você ter gripe aqui, ó, você ter atrito e conseguir segurar a faca aqui. E nessa faca aqui tem uma pegada muito interessante, porque você apoia ela aqui bem macia e fica bem ancorada. Você segura ela por aqui. Então, essa mosca vai te permitir travar os seus dedos aqui. Se a faca está pendurada, ela está apoiada aqui. É uma faca pesada, é uma faca de 380 gramas. Mas você consegue trabalhar com ela nessa posição aqui, ó, e usar essa parte hollow ground. Então eu acredito que essa mosca seja para você fazer essa pegada. E ao mesmo tempo da gripe, você não está encostando na serra. Ela tem esse, não sei se é um choy ou só um desbaste de alívio para afiação, mas eu consigo, de forma um pouco apertada, colocar meu dedo aqui para fazer essa pegada, mas eu basicamente não uso essa pegada. Eu uso esta daqui para usar o fio. Ela tem essa guarda dupla, e essa guarda dupla tem várias funcionalidades. Também teve um comentário em um dos vídeos, eu acredito que foi no vídeo da faca de sobrevivência, onde o cara falou que ele não suporta a guarda dupla, que a guarda dupla ela atrapalha bastante. E eu também já pensei assim, e não é qualquer guarda dupla que eu me adaptaria, mas essa guarda aqui ela é bem interessante. Primeiro porque aqui na parte do ricaço da faca, essa guarda serve como reforço. É um ricaço bem generoso, bem reforçado. O formato do chassi em cruz, eu acredito que reforça a estrutura da faca bem na área do ricaço, que é onde vai receber maior pressão de dobra. Essa faca, como ela só vai ter um furo aqui, o tangue dela segue esse mesmo desenho aqui, não tem esse detalhe aqui dos dedos, mas segue esse mesmo desenho aqui. É um tangue bem largo e não tem furo, então você não vai ter nenhum furo na estrutura da empunhadura dessa faca, apenas esse furo aqui, aonde você passa o fiel. Então essa para mim já é uma das vantagens da guarda dupla. A guarda dupla também facilita muito bainha, se eu for fazer uma bainha, porque quando a guarda é invertida, trocada, torta, fica mais difícil você fazer uma bainha retinha, quadradinha dessa. Outra, a faca não escapa, ela não sai por aqui não, ó, porque a guarda não deixa. Uma guarda simples já faria esse serviço, né? Mas ela encaixa muito bem aqui na bainha também, outro fator que eu acho interessante. E ela é um excelente apoio, já que essa faca você não pode apoiar muito nas costas dela, ela é um excelente apoio nessa pegada que para mim é a principal pegada quando eu uso uma faca, tanto para defesa, quanto para cortar, quanto para você cortar na pancada com precisão, fazer um corte certeiro na risca. Isso aqui te dá um controle impressionante. Ela corta muito, então eu consigo usar essa ponta aqui com muita precisão, justamente porque é um fio muito agressivo e porque eu estou travando a faca aqui. Ela tem essa outra guarda, você vê que a guarda dela é invertida, como era a guarda da Viúva Negra. Então não é uma guarda reta. Ela tem esse apoio para o dedo aqui para você usar a serra. Então você consegue usar a serra com bastante firmeza, bastante precisão. Além disso, a guarda. Então,
Se alguma coisa acertar aqui e escapar, vai pegar na guarda e aqui atrás também, para você estocar a faca. E ela tem também esse pomo, que ele é muito interessante. Você consegue raspar uma pederneira, porque a quina dele é viva, mas eu consigo apoiar minha mão. Se eu tiver um acidente com essa faca na cintura e ela acertar minha costela, o dano vai ser bem melhor do que se eu tivesse aqui um pomo em formato de quebra-vidro ou picareta. Esse pomo também, ele segura minha mão na saída, então eu consigo fazer inclusive esta pegada aqui, ó, para você bater lá na ponta com a faca. E é bem confortável, porque ele é bem redondo. Eu vou fazer a comparação dela com outra faca na mesma categoria. É a faca Leatherneck da Cold Steel. Essa faca aqui, ela é inspirada na faca da Ka-Bar, Firing Knife, uma das facas mais clássicas do mundo. Ela tem basicamente as mesmas medidas. Inclusive, ela tem medidas, só aqui para comparar, muito parecidas com a Pantera Negra. E é por isso que eu estou fazendo a comparação das duas. As medidas são tão parecidas que eu consigo até fazer isso aqui, ó. Eu consigo colocá-la na bainha da Pantera Negra. O contrário é impossível porque essas bainhas de plástico rígido, elas são bem encaixadas, bem específicas, né? Então eu não conseguiria trocar a bainha. Vou colocar essa aqui nessa bainha. O que é uma pena, essa bainha é excelente. E eu vou fazer uma comparação rápida com essas duas facas. Essa aqui é em aço inox 14C28N e uma dureza entre 58 e 60. Essa aqui é no aço D2 alemão, fabricada em Taiwan, então, ou seja, é uma faca excelente, que vai ter aí uma dureza entre 58 e 59. As duas têm 5 milímetros de espessura. Você vê que a lâmina é basicamente do mesmo tamanho. As duas têm 5 milímetros de espessura. Essa aqui é hollow ground. E essa aqui tem aquele desbaste maluco loucão do Sr. Zakharov, que eu falei para vocês. As duas são clip point. Só que essa aqui tem uma ponta mais aguda. Eu acredito que essa ponta deve ser mais frágil do que a da Pantera Negra. E essa aqui tem uma pintura que também é lisa, não tão boa quanto essa aqui, mas é uma pintura que dá para passar. Essa faca aqui, ela, apesar de não ser um aço inoxidável, eu já fiquei uma semana dentro d'água com essa faca. Ela não oxida, ela não perde o fio, porque quando a faca oxida, ela perde o fio, não adianta. Na lâmina, essa aqui é um pouco mais larga e tem a ponta um pouco mais reforçada. Eu gosto mais do desbaste desta aqui. Eu acho, as duas cortam muito, mas essa aqui corta um pouco mais. Essa aqui mantém o fio um pouco mais. Na verdade, mantém o fio bem mais. Tem a mesma facilidade para afiar. Então, no perfil da lâmina, eu acho que essa ponta, esse desbaste e o fato de ter a serra nas costas dá vantagem para esta faca aqui. Essa faca aqui tem outro problema para mim. Ela tem várias peças. Então são várias peças que você vai montar. Então ela tem uma guarda que é solta, ou pelo menos alguma coisa mexe aqui. Não sei se vocês vão escutar. Tá vendo? Se você quiser usar só a faca como chuquai, não sei, às vezes você tem uma banda. Tá vendo? Quer fazer um som. Por quê? Porque esse aqui fica mexendo. Esse cabo aqui, ele mexe, ó. A têmpera dessa faca é excelente, ela é um hollow ground bem fino, bem alto, bem fino. Quem não gosta de hollow ground realmente não vai curtir muito, porque ela é bem fina. Mas ela é bem resistente. Eu já dei porrada, trabalho de acampamento, trabalho em ambiente selvagem, você não vai achar nada para estourar essa faca não. A Cold Steel tem um vídeo, o cara cortando uma porta de garagem de aço com essa faca, dando porrada nas costas dela. Então assim, não é uma faca frágil não. Mas eu acho que ela tem esse defeito de ter várias peças soltas. Aqui, o chassi da faca afina, esse tangue vai ser escondido aqui. Então aqui também eu acho que pode existir um ponto fraco.
Esse cabo emborrachado é muito bom, mas lá dentro, nesses encaixes aqui, entra água. Então direto sai uma poeirinha aqui que parece oxidação dessa faca, não sei. Essa faca é ótima. Eu daria aqui para ela uma nota 9. Acontece que a Pantera Negra, para mim, é nota 10. Então, por isso, eu avalio que essa faca aqui seja melhor do que a Leatherneck, que é uma faca ótima. Agora vamos falar em custo. Muito importante, né? O custo. Eu olhei hoje do Mercado Livre, essa Leatherneck aqui, está no preço de R$ 1.399. Promoção. Essa aqui, R$ 400. Próximo review que eu vou fazer vai ser dessa aqui. Essa é a Tarântula da Zakharov. Uma faca menor de 5 polegadas de lâmina, ótima como utilitário, que eu uso como EDC. Uma das melhores facas também que eu já usei. Quero lembrar vocês que eu tenho 2 livros publicados, tenho um artigo sobre faca de sobrevivência e agora eu acabei de publicar um artigo sobre o cão de fila brasileiro, que é ideal para sobrevivencialismo rural. Na descrição eu também vou deixar sugestões de vídeos. Meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. O meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Você não precisa ser uma presa fácil.